Olá, meus amigos do canal Expresso Conservador. Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje o dia está bom, o dia teve notícias boas. Tivemos aí o crescimento do PIB. Para quem esperava que o governo não fosse conseguir colocar a economia nos trilhos, para quem torcia contra a economia do Brasil, a fim de ver o governo afundar, a fim de ver crescentes revoltas no país, caiu do cavalo. Lula caiu do cavalo, para ser mais específico. Toda a esquerda caiu do cavalo. Notem vocês que o crescimento no último trimestre, no terceiro trimestre, foi de 0,6%. Analisando esse 0,6% em relação ao trimestre anterior, se você notar o crescimento que está havendo, ele está num ritmo para 2% ao ano. Esse ano provavelmente não vamos atingir 2%, a não ser que haja algum fenômeno fora do comum aí nesse último mês, o que é improvável. Mas os economistas estimam que nós vamos ficar entre 1,1% e 1,2% de crescimento no ano, superando a expectativa que era colocada de 0,92%. Então vocês podem ver que eles estão sempre reajustando a cada mês essa expectativa. Hoje a expectativa do diretor do IBGE é de que se atinja o patamar de 1,2% no ano de crescimento, com expectativa de 2,5% para 2020. Então vocês vejam que o governo vem trabalhando sim. Não é na velocidade que o povo deseja, óbvio que não, porque por nós, povo, cresceria 10, 20% ao ano. Mas é um ritmo já considerado razoável. Não vou dizer que é um ritmo bom, mas já é um ritmo que é o suficiente para absorver toda a mão de obra que está entrando no mercado de trabalho durante esse período, do último ano. Já não vai gerar desemprego, porque não vai ter mais gente entrando no mercado de trabalho do que vagas de emprego criadas. Vai absorver essa mão de obra. É bem provável que 2,5% se crie aí mais de 1,5 milhão de empregos no ano. Isso para 2020. Nesse ano já temos um saldo positivo. 850 mil empregos criados até o mês de outubro. Temos agora o mês de novembro que passou. Logo vão lançar os resultados do CAGED, vão apurar o resultado do CAGED. Vão ver quantos empregos foram criados formais. São empregos com carteira assinada. Então eles fazem ver quantas demissões houve durante o mês, quantas admissões houve e ver o resultado. É bem provável que ultrapasse os 60 mil empregos. Então nós vamos bater aí mais de 900 mil empregos criados. A expectativa é que se chegue a 1 milhão de empregos criados em dezembro. É o que nós esperamos. Não é um número ideal. O ideal seria ter criado 12 milhões de empregos, já que temos 12 milhões de desempregados. Então o ideal seria isso. Não é possível criar 12 milhões de empregos em um ano. Então é um resultado a se comemorar. É um resultado para analisarmos, vermos que o governo está sim fazendo a sua parte, está fazendo a lição de casa, está colocando a economia nos eixos. O Brasil entrou no trilho agora, vai começar a embalar, o crescimento vai começar a aumentar gradualmente, não vai ser de uma hora para outra que vai se crescer estupendamente. Então é uma coisa para se analisar. A esquerda, óbvio, que vai colocar empecilhos, vai colocar defeitos, vai atacar de todos os modos, com a clara intenção e única intenção de deixar o governo abalado, de tentar jogar o povo contra o governo. Estão utilizando aí o fato da carne ter subido o preço, do dólar ter disparado aí até certo ponto. O que também não é ruim totalmente para o Brasil, tá, gente? Porque o dólar estando um pouco mais alto, significa que a balança comercial vai pender mais para o nosso lado, vai ficar melhor para o nosso lado. Por quê? Os estrangeiros compram em dólar, pagam em dólar, vai ser mais dólares entrando aqui.
O real estando desvalorizado, é mais dinheiro que gera aqui dentro. Atrai mais turistas, porque o real estando barato, fica mais barato para os turistas de outros países vir aqui no Brasil gastar os seus dólares. Então, é uma via de mão dupla. É ruim, por um lado, porque você tem matérias-primas, você tem commodities que são dolarizadas, como por exemplo o trigo. Boa parte do trigo usado no Brasil é importado. Você vai ver aumento na farinha de trigo. Outros materiais aí que são bem utilizados no Brasil. Nós importamos gasolina, por exemplo, aí sobe a gasolina, é dolarizada, sobe o preço do combustível. Então é uma via de mão dupla. Óbvio que a esquerda vai usar isso para atacar o governo, vai usar esse tipo de informação para tentar desinformar o povo. Mas, se você procurar ler, procurar se informar, há vários canais que vão te informar de modo correto, vão te informar de modo que você entenda o que está acontecendo e o porquê de estar acontecendo. O dólar alto não é um fenômeno monstruoso. Outras moedas do mundo se desvalorizaram muito. Não foi só o real. Você vê que na Argentina desvalorizou, no Japão se desvalorizou, todo mundo se desvalorizou. O dólar é um investimento seguro. Então o investidor, ele vê qualquer possibilidade de perder o dinheiro, ele corre e compra dólar, corre e compra ouro. Então você vai ver essas duas coisas subindo. O ouro, o dólar sempre vão estar ali subindo. Quando tiver guerra comercial, como está tendo com Estados Unidos e China, você vai ver o dólar subir em qualquer coisa que aconteça aqui no Brasil que possa desestabilizar, por exemplo, insegurança jurídica que foi causada pelas decisões do STF aí, com certeza influenciaram, essa guerra comercial influenciou bastante, porque os dólares, o pessoal quer comprar aquilo que é seguro, aquilo que tem certeza de rendimento. Então, é uma coisa normal. Vai subir o preço das coisas? Sobe. Mas uma hora o dólar vai cair, porque uma hora os Estados Unidos vão ter que entrar em acordo com a China, a política brasileira vai dar uma assentada, vai se estabilizar. Então essas coisas todas influenciam o mercado a abaixar o dólar. A questão da carne, vocês vejam que é uma coisa atípica. Por quê? A China está passando por um problema grande de peste suína africana. A maior parte do rebanho, mais da metade do rebanho suíno da China teve que ser sacrificado. Não dava para se aproveitar a carne. Então eles estão indo buscar carne no mundo todo. Não é só no Brasil. Por isso correram para habilitar mais 13 frigoríficos para exportar carne para a China. Estão com uma demanda muito grande. O produtor daqui do Brasil, ele quer, quanto mais ele ganhar, para ele é melhor. Isso é o mercado. Então, se o chinês está disposto a pagar R$230 na arroba do boi gordo, ele não vai querer vender aqui no Brasil a 140. Ou o brasileiro vai pagar os mesmos 230, ou ele não vai comprar. Então, é uma coisa normal do mercado. Uma hora vai acertar essa parte do consumo de carne suína na China. Então vai diminuir as exportações, vai ter mais oferta aqui no Brasil e assim por diante. O povo vai acabar substituindo a carne bovina por frango, por carne suína, por peixe ou até mesmo por legumes, ovos. Sempre acham um substituto. Vai sobrar mais carne. Para não estragar, eles têm que vender, vão ter que vender mais barato. Então é uma coisa do mercado. Além disso, o governo pode fechar contrato com outros países para importar carne mais barata, como por exemplo a Índia, que é um grande produtor de carne, Canadá, próprios Estados Unidos. Então é uma coisa que tem várias nuances aí para se fazer. O governo pode de repente baixar os impostos para baratear um pouco o preço da carne. São N coisas. Acho que o governo não deve intervir no mercado. Quanto menos interferência tiver do governo no mercado, melhor. O mercado se autorregula. Então, uma hora a oferta de carne vai estar maior, o preço da carne vai descer. Tudo isso colabora para o crescimento da economia do Brasil.
o crescimento desse trimestre, desse último trimestre que passou, teve uma surpresa muito grande. A indústria da construção civil cresceu bastante, surpreendeu os especialistas, não estava previsto que ela crescesse tanto. Então, a construção civil, que é um grande gerador de empregos no Brasil, um dos maiores geradores de empregos, ela vai ter uma grande alta na oferta de empregos. Vai precisar de mão de obra. Isso gera mais crescimento econômico, porque são mais pessoas trabalhando, mais pessoas tendo dinheiro para gastar. Então, é um ciclo virtuoso que o Brasil entrou. É necessário continuar com as políticas que o governo vem aplicando e intensificar. O Congresso deve ajudar para intensificar essas políticas e fazer o Brasil crescer mais ainda. O ideal seria que surpreendesse também em 2020, lá no final de 2020, tivéssemos fazendo vídeo falando, olha, a previsão era 2,5% de crescimento, mas o Brasil cresceu 3,5%, 4%. Esse seria o ideal, mas para isso a gente precisa do Congresso, precisa que o STF pare de criar insegurança jurídica no Brasil, pare de espantar os investidores. É necessário uma conjuntura toda para melhorar ainda mais, para que haja mais investimento. O investimento no Brasil cresceu cerca de 2% no último trimestre. Investimento significa mais empregos. Tudo isso gera mais empregos. E o detalhe de tudo isso, está sendo gerado emprego, mas não está havendo inflação. Você tem coisas pontuais, como o aumento da carne, o aumento do combustível, mas geralmente por fatores externos, fatores alheios à política brasileira. É uma coisa muito boa para o Brasil, esse crescimento que vem tendo, crescimento de investimentos, crescimento da construção civil, que é um grande gerador de emprego. Logo, as pessoas vão estar trabalhando mais, vão conseguir trocar de carro, então a indústria automobilística vai vender mais, que também é uma geradora de empregos gigantesca no Brasil. É um ciclo muito bom que o Brasil entrou e queira Deus que essa conjuntura toda leve o Brasil a um crescimento maior ainda do que o esperado. Que o Brasil possa crescer acima da expectativa, que o Brasil desenvolva mais, cresça mais, que o Brasil, se torne a potência que tem que ser. Que o Brasil tem condições de ser uma das maiores potências do mundo. Basta o brasileiro e basta o Congresso e o Judiciário, que faz parte dos poderes do Brasil aí, se alinharem no pensamento, se acertarem para criar essas conjunturas favoráveis ao Brasil. Tá certo? Um grande abraço aí e até a próxima.